Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Nime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, agora também no WhatsApp no 19991357215 e tudo no portal da internet aiamigos.com.br. Hoje, quinta-feira, 1º de março de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista da Série A3, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Vamos falar muito de basquete com o NBB de basquete masculino e também vamos falar de vôlei com a Superliga Feminina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Seja um ciclista consciente, respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Dicas para pedalar tranquilo. Algumas das ações que podem ajudá-lo a enfrentar os obstáculos no trânsito da cidade são: você deve trafegar na mesma mão dos carros, sempre em via pública, nunca na calçada, salvo quando houver ciclovia. O trajeto deve ser feito pelo lado direito da via, e os motoristas e ciclistas devem manter uma distância segura de pelo menos 1,5 m. Nunca pegue carona na traseira de veículos, pois em uma freada brusca, será praticamente impossível evitar a colisão. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo, mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que já aconteceu e acontecerá hoje pela primeira rodada na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Pelo Grupo 1, anteontem à noite em Montevidéu, capital uruguaia, no estádio Luiz Franzini, o Grêmio estreou fora de casa e empatou em 1-1 com o Defensor do Uruguai. Os gols aconteceram na segunda etapa. O Grêmio saiu na frente aos 36 minutos com Maicon e o Defensor do Uruguai empatou logo em seguida aos 39 minutos com Manuela. E também pelo Grupo 1, anteontem à noite em Maturim, na Venezuela, no estádio Monumental de Maturim, o Monagas da Venezuela estreou em casa com derrota por 2-0 para o Cerro Porteño do Paraguai. A classificação do Grupo 1, o líder é o Cerro Porteño do Paraguai com 3 pontos, em segundo lugar estão empatados Grêmio e Defensor com 1 ponto, em quarto Monagas da Venezuela que ainda não pontuou. Pelo Grupo 5, anteontem à noite em Avellaneda, na Argentina, no estádio Presidente Perón, o Cruzeiro estreou fora de casa e perdeu por 4-2 para o Racing Clube da Argentina. O time da casa inaugurou o marcador aos 13 minutos de partida com Martínez. O Cruzeiro empatou aos 29 minutos com Arrascaeta.
O Racing Clube desempatou aos 43 minutos da etapa inicial, de novo com Martínez. Depois do intervalo, o Racing Clube ampliou aos 17 minutos com um hat-trick de Martínez. O Cruzeiro descontou aos 24 minutos da segunda etapa com Robinho. E o Racing Clube garantiu a vitória aos 31 minutos da etapa final com Solari. A classificação do grupo 5, o líder é o Racing Clube com 3 pontos. Em segundo lugar estão empatados Universidade de Chile, Vasco da Gama e Cruzeiro, que ainda não pontuaram. Pelo grupo 5, na terça-feira, 13 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, o Vasco da Gama estreará na fase de grupos contra a Universidade de Chile. Já pelo grupo 4, ontem à noite no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos no Engenhão com portões fechados, o Flamengo saiu na frente 2 vezes, mas cedeu o empate em 2-2 com o River Plate da Argentina. Os gols aconteceram todos no segundo tempo. O Flamengo abriu o placar aos 8 minutos com o Henrique Dourado. O River Plate empatou aos 10 minutos após a cobrança de falta. Rodrigo Mora subiu sozinho e testou a bola para o gol no cantinho do goleiro Diego Alves. O Flamengo desempatou aos 21 minutos. Lucas Paquetá lançou a bola para a área e Everton girou e chutou para o fundo das redes. E o River Plate arrancou um novo empate aos 41 minutos da etapa final. Rebote para o meio da área, o Willian chegou tarde e Maiada chutou forte no cantinho do gol. O goleiro Diego Alves tocou na bola, mas não evitou o gol. A classificação do grupo 4, os líderes são River Plate e Flamengo com ponto. Em terceiro lugar estão empatados Emelec, Independente e Santa Fé da Colômbia, que ainda não jogaram. E pelo grupo 4, hoje, quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Bogotá, na Colômbia, no estádio Nemésio Camacho, no El Campín, o Independente Santa Fé da Colômbia estreia na fase de grupos diante do Emelec do Equador. Pelo grupo 6, ontem à noite em Montevidéu, capital uruguaia, no estádio Gran Parque Central, o Nacional estreou na fase de grupos com empate sem gols com Estudiantes de La Plata. A classificação do grupo 6, os líderes são Estudiantes da Argentina e Nacional do Uruguai com 1 ponto. Em terceiro lugar ainda não jogaram o Real Garcilaso do Peru e Santos do Brasil. E pelo grupo 6, hoje, quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Cusco, no Peru, o Santos estreia fora de casa contra o Real Garcilaso do Peru. Vamos ver o campinho do Santos do técnico Jair Ventura, que deverá ir a campo com Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota na defesa, Alisson, Arthur Gomes, Vecchio, Renato e Copete no meio campo, Eduardo Sacha ou Gabriel Barbosa isolado no ataque. Pelo grupo 7, ontem à noite em Bogotá, na Colômbia, no estádio Nemésio Camacho, no El Campín, o Corinthians estreou fora de casa com empate sem gols contra o Millonarios da Colômbia. Teve bola no travessão? Sim, do Corinthians aos 17 minutos da etapa final. O zagueiro Henrique pegou o rebote de um escanteio dentro da área e acertou o travessão do Millonarios da Colômbia. A classificação do grupo 7, os líderes são Corinthians e Millonarios com 1 ponto. Ainda não pontuaram porque não jogaram o Deportivo Lara da Venezuela e o Independiente da Argentina. E pelo grupo 7, hoje, quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Lara, na Venezuela, no estádio Metropolitano, o Deportivo Lara da Venezuela estreia em casa diante do Independiente da Argentina. Pelo grupo 8, hoje, quinta-feira, 1º de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, as 2 partidas pela primeira rodada. Em Barranquilla, na Colômbia, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o Palmeiras estreia fora de casa contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Vamos ver aí rapidamente o campinho do Palmeiras, o técnico Roger Machado, que tem algumas dúvidas, mas deve manter este time para campo. Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos ou Vitor Luiz na defesa, Felipe Melo, William ou Guerra, Lucas Lima, Tietê ou Moisés e Dudu no meio campo, com Borja isolado no ataque. E em Lima, capital peruana, no estádio Alejandro Villanueva, o Alianza Lima do Peru estreia em casa diante do Boca Juniors da Argentina.
E pelo grupo 2, anteontem à noite em Santiago, capital chilena, o Colo-Colo do Chile estreou em casa com derrota por 1-0 para o Atlético Nacional da Colômbia. A classificação do grupo 2, o líder é o Atlético Nacional da Colômbia com 3 pontos, em segundo lugar estão empatados Bolívar e Delfim com 1 ponto, em quarto o Colo-Colo do Chile que ainda não pontuou. Também pelo grupo 2, anteontem à noite em Manta, no Equador, no estádio Chocai, o Delfim do Equador estreou em casa com empate em 1-1 com o Bolívar da Bolívia. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no encerramento da 10ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 11ª rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. A 10ª rodada terminou anteontem à noite em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, em jogão com 5 sets. O líder Dentil Praia Clube perdeu a invencibilidade para o vice-líder Sesc Rio de Janeiro, com parciais de 24-26, 18-25, 25-17, 25-16 e no tie-break 6-15. A levantadora Roberta, do Sesc Rio de Janeiro, foi a mais votada pela internet e eleita a melhor jogadora em quadra. A classificação da Superliga Feminina de Vôlei, o líder é o Dentil Praia Clube, 58 pontos, segundo o Sesc Rio de Janeiro, 54, terceiro Camponesa Minas, 45, quarto Vôlei Nestlé Osasco, 44, quinto Rinaldi Barueri, 37, sexto é o Fluminense, 34, em sétimo Vôlei Bauru, 29, oitavo Esporte Clube Pinheiros, 28, nono é o São Cristóvão Saúde São Caetano, 25, décimo é o BRB Brasília Vôlei com 13, décimo primeiro Renata Valinhos Country com 7, em décimo segundo o SESI São Paulo com 4 pontos. A 11ª e última rodada no retorno acontecerá amanhã, sexta-feira, 2 de março, com todos os jogos às 9h30 da noite, horário de Brasília. Em Santo André, no ginásio do SESI Santo André, o SESI São Paulo receberá o Fluminense. Em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Velaboim, o Esporte Clube Pinheiros enfrentará o BRB Brasília Vôlei. Já em São Caetano do Sul, no ginásio Lauro Gomes, o São Cristóvão Saúde São Caetano receberá o Vôlei Bauru. Em Valinhos, no ginásio Pedro Ezequiel da Silva, o Renata Valinhos Country enfrentará o Camponesa Minas. Em Barueri, no ginásio José Correia, o Rinaldi Barueri receberá o líder Dentil Praia Clube. E no Rio de Janeiro, na Arena Geodesi, dentro do Parque Olímpico, o Sesc Rio de Janeiro enfrentará o Vôlei Nestlé Osasco. E no sábado, você confere os resultados pela Superliga Feminina de Vôlei durante o programa Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Amigos Esportes vamos ver o que aconteceu ontem e acontece hoje pelos jogos de ida na terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil começaram ontem à noite em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. O São Paulo dominou e venceu com tranquilidade por 2-0 o CRB de Alagoas. O São Paulo saiu na frente aos 34 minutos da primeira etapa. Brenner cruzou, a bola desviou, Cueva não alcançou e Valdívia bateu para o gol no cantinho do goleiro João Carlos. E o São Paulo garantiu a vitória e a permanência do técnico Dorival Júnior aos 41 minutos da etapa inicial. Jean lançou a bola para Éder Militão, que trabalhou com Cueva, saiu cara a cara com o goleiro e tocou para o fundo das redes. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta não conseguiu furar a retranca do Sampaio Corrêa do Maranhão e empatou sem gols. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão.
Em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedino Nabizão, o Bragantino venceu por 1-0 o Vitória da Bahia. O único gol da partida aconteceu aos 38 minutos da primeira etapa com Matheus Peixoto. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Salvador, na Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão. Agora, no Aí Amigos Esportes, vamos conferir os outros resultados pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, o Náutico venceu por 2-1 o Cuiabá de Mato Grosso. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Cuiabá, Mato Grosso, na Arena Pantanal. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Goiás derrotou por 1-0 o Coritiba do Paraná. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Curitiba, capital paranaense, no estádio do Couto Pereira. Em Fortaleza, Ceará, no estádio Presidente Vargas, Ferroviário do Ceará e Vila Nova de Goiás empataram em 1-1. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 8h30 da noite, horário de Brasília, em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada. Em Curitiba, capital paranaense, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e Ceará empataram sem gols. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão. E em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense foi derrotado por 1-0 pelo Atlético Mineiro. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, no Horto Florestal. Os jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil terminam hoje, quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, com 2 partidas. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Fluminense encara o Avaí de Santa Catarina. E em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Cianorte do Paraná. E no sábado, você confere os resultados dessas 2 partidas durante o programa Aí Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu e ainda acontece hoje pelo segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 18ª semana no segundo turno começou na última terça-feira à noite com 2 partidas. Em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, em jogo equilibrado, o Caxias do Sul derrotou o Basquete Cearense por 67-60. E em Campo Mourão, no Paraná, no ginásio Belim Carolo, o Campo Mourão abandonou a lanterna e bateu o Botafogo Carioca por 71-60. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 18ª semana continuou ontem à noite com 2 partidas. Em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, o Send Bauru Basquete dominou e venceu fácil a Liga Sorocabana por 95-73. O ala do Send Bauru Basquete, Duda, atingiu uma grande marca em sua carreira. Com seus 13 pontos em quadra, Duda ultrapassou a marca dos 3.500 pontos no NBB de basquete masculino. E o capitão Alex Garcia retornou às quadras, anotou 10 pontos, 8 assistências e 4 rebotes. Pela equipe sorocabana, os norte-americanos Kevin Crescenzi com 20 pontos e 3 rebotes, Bright com 19 pontos e 3 assistências e Anton Cook com 16 pontos, 9 rebotes e 2 assistências foram os destaques. E em Joinville, Santa Catarina, no Centro Eventos Carl Hansen, o Joinville ABJ foi dominado e derrotado pelo Vitória da Bahia por 52-68. O grande destaque do Vitória foi o pivô norte-americano Matthew Shaw, que anotou duplo-duplo com 15 pontos e 13 rebotes. Pelo time da casa, o armador norte-americano Stokes anotou 12 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Novo Basquete Brasil 2017-2018.
A classificação do NBB de basquete masculino, o líder é o Paulistano 43 pontos, segundo vem o Flamengo 39, terceiro é o Mogi das Cruzes 38, quarto é o SESI Franca 37, quinto estão empatados Bauru Basquete e Vitória com 36, sétimo lugar estão empatados Pinheiros e Caxias do Sul com 35, em nono lugar estão empatados Basquete Cearense e Minas Tênis Clube com 33 pontos, 11º é o Vasco da Gama 31, 12º Joinville 28, 13º Campo Mourão também 28, 14º é o Botafogo com 27, 15º Liga Sorocabana com 26 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 18ª semana no segundo turno continua hoje, quinta-feira, 1º de março, com 2 partidas. Às 7h30 da noite, horário de Brasília, em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, o paulistano Corpore enfrenta o Botafogo Carioca. E às 8h15 da noite, horário de Brasília, em Campo Mourão, no Paraná, no ginásio Belém Carolo, o Campo Mourão enfrenta o Vasco da Gama. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 18ª semana prosseguirá amanhã, sexta-feira, 2 de março, com 4 partidas. Às 8 horas da noite, em Joinville, Santa Catarina, no Centro Eventos Carl Hansen, o Joinville ABJ recebe o Basquete Cearense. No mesmo horário em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, o Send Bauru Basquete enfrentará o Esporte Clube Pinheiros. Às 8h05 da noite, horário de Brasília, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, o Caxias do Sul receberá o Vitória da Bahia. E às 8h10 da noite, horário de Brasília, em Franca, no ginásio do Pedrocão, o SESI Franca enfrentará a Liga Sorocabana. E você confere os resultados dessas partidas pelo NBB de basquete masculino no sábado durante o Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem pela 13ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 14ª rodada, em turno único do Campeonato Paulista da Série A3. Todos os jogos pela 13ª rodada aconteceram ontem. Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, Atibaia e Grêmio Osasco empataram em 1-1. O gol do Grêmio Osasco foi de Elton aos 18 minutos da segunda etapa e o gol de empate do Atibaia foi de Mascote aos 31 minutos da etapa final. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o Taboão da Serra fez o dever de casa e venceu por 1-0 o Olímpia, com gol de Kaká aos 34 minutos da etapa final. Já em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil fez barba, cabelo e bigode na goleada por 4-0 sobre o Rio Preto. Os gols do Dragão Chinês foram marcados por Glauco aos 16 minutos da primeira etapa, Edson Pio aos 7 minutos, Thales marcou 2 vezes aos 5 e depois aos 33 minutos da etapa final. Em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, o Mojimirim segue na lanterna ao empatar em 2-2 com a Matonense. Os gols do Sapão da Mogiana foram marcados por Tauan aos 23 minutos do primeiro tempo e Americano aos 47 minutos da etapa final. E os gols da Matonense foram marcados por Lucas aos 3 minutos e Miqueias aos 20 minutos, todos da etapa inicial. Já em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, União Agrícola Barbarense segue na zona de degola ao empatar sem gols com o Barretos. Já na vizinha Americana, no estádio Décio Vita, o Rio Branco segue sonhando em fugir da zona de rebaixamento e conquistou uma importante vitória por 2-0 diante do Monte Azul. Os gols do Tigre aconteceram na etapa inicial com Alemão aos 26 e Ítalo aos 42 minutos. Em São Bernardo do Campo, no estádio do Baetão, o Esporte Clube São Bernardo fez a lição de casa ao bater por 1-0 o São Carlos, com gol de Lucas Gomes aos 11 minutos da etapa final. Em Capivari, na Arena Capivari, com chuva de gols, o capivariano derrotou por 3-2 o Marília. Os gols do Leão da Sorocabana foram marcados por Rodrigo Sabiá aos 25, Matheus aos 38 minutos do primeiro tempo e Bill aos 28 minutos do segundo tempo. Já os gols do Tigrão foram marcados por Thiago Santos aos 34 minutos do primeiro tempo e Alisson Lee aos 43 minutos da etapa final.
Em Santos, no estádio Eurico Mursa, a Portuguesa Santista assumiu a liderança isolada ao bater por 1-0 o Noroeste de Bauru, com gol de Léo Gomes aos 15 minutos de partida. E em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benetão, o Velo Clube Rio Clarense venceu de virada por 2-1 o Mantiqueira. Os gols aconteceram no segundo tempo. O Mantiqueira saiu na frente aos 2 minutos com Pedrinho. O Velo Clube empatou aos 8 minutos com Lucas Oliveira e depois virou aos 45 minutos com Luiz Henrique. Classificação. A classificação da Série A3, o líder é a Portuguesa Santista, 29 pontos, segundo o Atibaia, 27, terceiro o Capivariano, 25, quarto o Desportivo Brasil com 23, quinto o Noroeste de Bauru, 22, sexto o Taboão da Serra e sétimo o Velo Clube Rio Clarense e o Barretos em oitavo, todos com 21 pontos. Em nono lugar aparecem empatados Sport Clube São Bernardo e São Carlos com 19 pontos. 11º lugar estão empatados Monte Azul e Rio Preto com 18 pontos. Em 13º lugar estão empatados Olímpia e Grêmio Osasco com 16 pontos. Já na zona de rebaixamento, 15º União Agrícola Barbarense com 15, 16º agora é o Rio Branco de Americana, que está empatado com o Marília e Matonense, todos com 11 pontos. 19º lugar está o Mantiqueira com 8, 20º Mojimirim com 3 pontos, já quase rebaixado. Próximos jogos. A 14ª rodada começará no sábado, 3 de março, logo às 11 horas da manhã em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati. O Grêmio Osasco receberá o Sport Clube São Bernardo. Às 3 horas da tarde, mais 2 partidas. Em Dayatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o Atibaia enfrentará o Mantiqueira. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto receberá o Capivariano. Já às 4 horas da tarde, mais 2 partidas. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos enfrentará o Desportivo Brasil. E na Estância Turística de Olímpia, no estádio Maria Teresa Breda, o Olímpia receberá o ameaçadíssimo Mojimirim. Às 7 horas da noite, mais 2 partidas. Em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, no duelo regional da rodada, o Velo Clube Rio Clarense enfrentará o União Agrícola Barbarense. E em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília receberá o Rio Branco de Americana. E às 8 horas da noite em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos enfrentará o Taboão da Serra. Próximos jogos. E a 14ª rodada terminará no domingo, 4 de março, às 10 horas da manhã, com as últimas 2 partidas. Em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, o Noroeste receberá a Matonense. E em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul enfrentará a líder Portuguesa Santista. Agora no Amigos Esportes vamos ver a classificação geral e os próximos jogos pelo primeiro turno da LBF de basquete feminino. A classificação da LBF de basquete feminino, o líder é o Veracruz Campinas, 16 pontos. Segundo lugar estão empatados Funvic, Ituano e Presidente Venceslau com 11. Em quarto lugar estão empatados Sampaio Basquete, Santo André Apaba, Uninassal Basquete, todos com 10 pontos. Em sétimo lugar estão empatados São Bernardo, Brasolim, Unip e Blumenau com 9 pontos. Em nono lugar, o Potibax Catanduva com 7 pontos. A 8ª semana, no primeiro turno, começará amanhã, sexta-feira, 13 de março, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em São Luís do Maranhão, no ginásio do Castelinho, o Sampaio Basquete receberá o São Bernardo Brasolim, Unip. E às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Recife, Pernambuco, no ginásio Wilson Campos, terá jogão pela vice-liderança. O Uninassal Basquete enfrentará o Santo André Apaba. O programa Amigos Esportes desta quinta-feira, 1º de março de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Amigos Esporte no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, no nosso perfil no Twitter, através do WhatsApp no 19991357215 e
tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. E também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima quinta-feira a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos. E conto com todos vocês no sábado, 3 de março, se Deus quiser, com mais um inédito programa Ai Amigos Esportes. Um pouquinho mais de paciência, é quinta, pré-sexta-feira e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.